Jesus morreu na cruz ou foi salvo por Deus antes disso? Duas religiões, duas histórias, e bilhões de fiéis divididos entre elas. De um lado, a cruz é o símbolo máximo da fé. Do outro, a crucificação. Nunca aconteceu. O que realmente aconteceu com Jesus? Hoje, você vai entender como o cristianismo e o Islã explicam o momento mais importante da vida de Jesus. E por que essa divergência muda tudo sobre como cada religião vê sua missão, sua morte e seu retorno? Quem foi Jesus? Para o cristianismo, Jesus é o Filho de Deus, a encarnação divina que veio ao mundo para salvar a humanidade. Ele não é apenas um profeta, mas parte da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Em João 1,14, está escrito que o Verbo se fez carne, afirmando que o Logos eterno se tornou humano. Sua divindade é reconhecida também em Mateus 16,16, quando Pedro declara: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa identidade molda toda a fé cristã. Jesus afirmou sua unidade com Deus em João 10,30. Eu e o Pai somos um, o que causou escândalo entre os líderes judeus. A fé cristã entende essas afirmações não como metáforas, mas como realidade literal. Jesus é Deus encarnado. Ele é o Messias prometido, que veio cumprir as Escrituras, morrer pelos pecados do mundo e ressuscitar. Sua vida, morte e ressurreição são vistas como o ponto central da história da salvação. Sem essa identidade divina, o cristianismo não se sustenta. Para o Islã, Jesus, Isa ibn Maryam, é um dos maiores profetas de Deus, nascido de forma milagrosa por meio da Virgem Maria. Ele foi um mensageiro enviado ao povo de Israel, realizando milagres como curar cegos e ressuscitar mortos, sempre com a permissão de Deus. No entanto, ele não é divino, nem filho de Deus, e não deve ser adorado. A Surata 471 rejeita a Trindade e afirma claramente que Jesus era apenas um mensageiro de Alá. O Alcorão também compara Jesus a Adão em Surata 3:59. Ambos foram criados por um ato direto de Deus. Seu nascimento sem pai não prova divindade, mas sim o poder criador de Alá. Surata 21,91 exalta Maria por sua castidade e mostra Jesus como um sinal para os povos, não como parte de Deus. Atribuir divindade a ele é considerado shirk, a maior transgressão no Islã. Assim, Jesus é respeitado como profeta, mas a fé muçulmana nega totalmente qualquer ideia de que ele seja Deus. No cristianismo, Jesus veio ao mundo com um propósito central: morrer pelos pecados da humanidade. Sua morte na cruz não foi uma tragédia acidental, mas um ato deliberado de amor e redenção. Hebreus 9:26 afirma que ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Essa entrega substitutiva garante o perdão e a reconciliação entre Deus e o ser humano. O pecado, que separava o homem de seu Criador, foi vencido pelo sangue de Cristo. A salvação, portanto, não é conquistada por obras, mas recebida por graça, mediante a fé, como ensina Efésios 2:8-9. Jesus é o Cordeiro de Deus, cuja morte tem valor eterno. Sua ressurreição confirma a vitória sobre a morte e sela a promessa de vida eterna. Sem esse sacrifício, não haveria caminho de volta a Deus. Ele ocupa um papel único, absoluto e insubstituível no plano de salvação cristão. Islã. No Islã, Jesus, Isa, foi um profeta poderoso, mas não veio para morrer pelos pecados de ninguém. A ideia de sacrifício substitutivo é incompatível com a teologia islâmica, que afirma a responsabilidade pessoal de cada ser humano. A Surata 411 declara que quem comete um pecado, fala contra si mesmo. Não há pecado herdado, nem transferência de culpa. Cada um responderá por suas próprias ações diante de Deus. Jesus foi enviado aos filhos de Israel com milagres e o ungiu, mas sua missão foi anunciar, não redimir. A Surata 517 mostra Isa dizendo que apenas transmitiu o que Deus lhe ordenou. Ele é um servo fiel, não um salvador. A salvação no Islã vem da fé, da retidão, do arrependimento e da submissão total à vontade de Alá.
Jesus é honrado, sim, mas como mensageiro, não como mediador entre Deus e os homens. Para os cristãos, a crucificação é o ponto culminante da missão de Jesus e o centro da fé cristã. Todos os 4 evangelhos narram com riqueza de detalhes sua prisão, julgamento, tortura, morte na cruz e posterior ressurreição. Mateus 27 mostra Jesus sendo pregado no Gólgota e clamando a Deus em meio à agonia. 3 dias após sua morte, o túmulo foi encontrado vazio e Jesus apareceu ressuscitado a seus discípulos. Em 1 Coríntios 15, 3-4, Paulo resume: Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. A crucificação não é vista como derrota, mas como vitória. Nela, Jesus pagou pelos pecados da humanidade. Sua morte é interpretada como cumprimento de antigas profecias e como ato supremo de amor e redenção. Para o cristianismo, sem a cruz, não há salvação. E sem ressurreição, a fé seria vazia, como afirma Paulo em 1 Coríntios 15, 17. A cruz, portanto, é símbolo de perdão, justiça divina e vida eterna. No Islã, a crucificação de Jesus nunca aconteceu. Essa é uma negação direta e fundamental. A Surata 457 declara que os inimigos de Isa não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes pareceu assim. Para os muçulmanos, Deus interveio e salvou seu profeta, elevando-o aos céus. A ideia de que Deus permitiria que um mensageiro tão honrado fosse morto de forma tão humilhante é teologicamente inaceitável no Islã. O que foi visto, segundo a fé islâmica, foi apenas uma ilusão. A Surata 1355 reforça que Deus retirou Jesus da terra e o preservou. A maioria dos intérpretes entende que outra pessoa, possivelmente Judas, foi confundida com ele e morreu em seu lugar. Jesus permanece vivo com Deus e retornará no fim dos tempos. A cruz, para os muçulmanos, não é símbolo de redenção, mas de erro teológico e ilusão histórica. Essa divergência revela um contraste profundo. O cristianismo vê a cruz como plano divino, o Islã como desvio impedido por Deus. No cristianismo, a crucificação de Jesus está firmemente fundamentada nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que descrevem com coerência os eventos de sua prisão, morte e ressurreição. João 19:30 registra as palavras "está consumado", indicando a conclusão de sua missão redentora. Os apóstolos interpretam esse momento como o cumprimento de profecias e o centro da salvação. Em Gálatas 3:13, Paulo afirma que Cristo se fez maldição por nós, resumindo o papel substitutivo da cruz. A crucificação, assim, não é só fato histórico, mas pilar doutrinário da fé cristã. As cartas apostólicas reforçam continuamente essa teologia, mostrando que, para os cristãos, sem cruz não há evangelho. 1 Pedro 2:24 declara que Jesus levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Os relatos são considerados inspirados e confirmados pelo Espírito Santo, com os apóstolos dispostos a morrer por essa verdade. Para os cristãos, os evangelhos são testemunho fiel, inegociável, e qualquer negação da cruz compromete toda a mensagem de salvação. É a partir dessa base que se compreende o papel de Jesus como Redentor. No Islã, a autoridade final está no Alcorão, considerado pelos muçulmanos como a palavra literal de Deus, revelada ao profeta Maomé. A Surata 457-158 afirma com clareza que Jesus não foi crucificado, mas que isso lhes pareceu assim, e que Deus o elevou aos céus. Para os muçulmanos, esse versículo invalida qualquer narrativa anterior que afirme a morte de Jesus. O que foi testemunhado, segundo o Alcorão, foi apenas uma ilusão criada por Deus para proteger seu mensageiro. A revelação islâmica, nesse ponto, corrige os erros das tradições anteriores. O Alcorão é visto como incorruptível, imune à adulteração, ao contrário das escrituras anteriores, que o Islã entende terem sido alteradas ao longo do tempo. Assim, mesmo que os evangelhos apresentem a crucificação como um fato, o Alcorão, como última revelação, tem primazia. A crucificação, para os muçulmanos, é uma falsa crença perpetuada por engano ou distorção. Essa diferença não é apenas teológica, mas epistemológica.
Trata-se de qual fonte se crê como revelação autêntica e definitiva. No Islã, a palavra final sobre Jesus está no Alcorão, e ela nega a cruz. No cristianismo, após sua morte na cruz, Jesus ressuscita no terceiro dia. Ele aparece fisicamente a seus discípulos, come com eles e os ensina durante 40 dias. Sua ressurreição é a confirmação de sua vitória sobre a morte e o pecado, sendo considerada a base da fé cristã. Em seguida, Jesus ascende aos céus diante de seus seguidores, como descrito em Atos 1,9. Antes de subir, promete que voltará no fim dos tempos para julgar vivos e mortos. Esse retorno é aguardado como a segunda vinda, quando Cristo estabelecerá definitivamente o reino de Deus. Em Apocalipse 19 e Mateus 24, esse evento é descrito com poder e glória, trazendo juízo e restauração. Para os cristãos, Jesus continua vivo à direita do Pai, intercedendo pelos crentes. A esperança cristã está ancorada nesse retorno, que marcará o fim da história humana como conhecemos. A vida eterna, então, será concedida aos que creem nele como Salvador. No Islã, Jesus, Isa, não morreu, mas foi diretamente elevado por Deus aos céus. Segundo o Alcorão, Surata 458, ele foi preservado da morte e levado vivo, onde permanece até hoje. Ele não ressuscitou porque, do ponto de vista islâmico, jamais morreu. Sua missão na Terra foi interrompida por Deus, que o retirou antes que seus inimigos o alcançassem. Portanto, não há túmulo de Jesus nem martírio. Há preservação divina. O Islã também crê que Jesus voltará no fim dos tempos, mas com uma função diferente. Ele descerá à Terra como um sinal do juízo final, Surata 43, 61. Derrotará o falso Messias, Dajjal, quebrará as cruzes e restaurará a adoração verdadeira a Alá. Isa será um servo de Deus até sua morte natural, que acontecerá após o cumprimento dessa missão. A volta de Jesus, para os muçulmanos, não confirma sua divindade, mas sim sua obediência como profeta fiel. No cristianismo, a cruz representa o centro da fé. Ela é símbolo do amor incondicional de Deus, que entregou seu Filho para salvar a humanidade. É também sinal de redenção, onde o pecado foi vencido e o perdão foi oferecido a todos os que creem. A cruz, antes instrumento de tortura, torna-se símbolo de esperança e vida eterna. Por isso, cristãos a veneram como a maior expressão da graça divina. Além de símbolo, a cruz é um marco espiritual. Nela se cumpre o sacrifício que reconcilia Deus e os homens. É lembrada na liturgia, celebrada na Páscoa e usada como expressão de identidade cristã. Para muitos, carregar a cruz é também seguir o exemplo de Jesus em obediência, humildade e amor. A cruz, portanto, não é apenas memória histórica, é realidade espiritual viva. É o lugar onde a justiça e a misericórdia se encontram. No Islã, a cruz não possui valor espiritual, nem é vista como sinal de redenção. Isso porque, para os muçulmanos, Jesus não foi crucificado, e sim elevado por Deus antes da execução. Acreditar que Deus permitiria que um de seus grandes profetas fosse humilhado e morto é, segundo o Alcorão, uma grave distorção da verdade. Portanto, a cruz, no Islã, está associada a um erro teológico e histórico cometido por tradições anteriores. Mais do que rejeitada como símbolo, a cruz representa para os muçulmanos um equívoco central do cristianismo: a divinização de Jesus e a crença em sua morte expiatória. Ao negar a crucificação, o Islã afirma a unicidade de Deus e a responsabilidade individual pela salvação. Não há sacrifício substitutivo, nem herança de pecado. A cruz, nesse contexto, não redime, não salva e não deve ser objeto de devoção. No cristianismo, a crucificação e a ressurreição de Jesus são absolutamente centrais. Sem esses eventos, não há redenção dos pecados, nem reconciliação entre Deus e a humanidade. Como afirma o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. A salvação é entendida como um dom gratuito de Deus, alcançado pela fé no sacrifício de Jesus. Sua morte substitutiva garante o perdão e sua ressurreição, a vida eterna. Isso significa que a fé cristã se apoia inteiramente na obra de Cristo. O ser humano, por si só,
não pode se salvar. É a graça divina que o alcança por meio da cruz. A esperança do crente está em Jesus como Redentor, Cordeiro imolado e vencedor da morte. Por isso, a diferença sobre o que aconteceu na cruz não é um detalhe. É uma separação teológica fundamental. No Islã, a salvação segue um princípio completamente distinto. Ela não depende da morte de nenhum profeta. Cada ser humano nasce puro e livre do pecado original, e sua salvação está ligada à obediência a Deus, às boas ações e ao arrependimento sincero. Jesus, embora um mensageiro nobre, não tem papel expiatório. Ele não morreu para salvar ninguém. O perdão divino é alcançado diretamente por quem se submete à vontade de Alá. Com isso, o Islã rejeita a ideia de salvação por substituição ou sacrifício. A crucificação é vista como uma falsa doutrina, e depender dela para ser salvo é, segundo o Alcorão, desviar-se do caminho verdadeiro. A misericórdia de Deus é ampla, mas não automática. Ela exige esforço, fé e responsabilidade pessoal. Em vez de um evento redentor único, o Islã apresenta um caminho de vida baseado em justiça, adoração e submissão total a Deus. Para os cristãos, o retorno de Jesus é uma das promessas mais aguardadas. Ele voltará como Rei glorioso e Juiz supremo, encerrando a história humana e trazendo juízo final sobre vivos e mortos. Em textos como Mateus 24, Atos 1:11 e Apocalipse 19, sua segunda vinda é descrita com poder, justiça e restauração. Jesus virá para estabelecer definitivamente o reino de Deus e recompensar os que creram nele. Seu retorno sela a vitória final sobre o mal. Esse evento é conhecido como a segunda vinda de Cristo e marca o clímax da esperança cristã. Ele não vem mais como servo sofredor, mas como o Filho glorificado que exerce a autoridade absoluta. Para os cristãos, essa volta confirma sua divindade, seu papel como Salvador e Juiz e sua supremacia sobre todas as nações. É nesse momento que os mortos ressuscitam, o mundo é julgado e os salvos entram na eternidade com Deus. Jesus, Isa, também retornará, mas com um papel bem diferente. Segundo os hadiths, tradições proféticas, ele virá no fim dos tempos como sinal do juízo final, mas não como Deus ou Salvador. Isa descerá do céu, matará o falso Messias, Dajjal, quebrará as cruzes e abolirá os equívocos atribuídos a ele. Sua missão será restaurar a verdade do monoteísmo e reafirmar a mensagem do Islã. Ele governará com justiça até sua morte natural. Esse retorno é visto como confirmação de sua humanidade e submissão a Alá. Jesus será um líder justo, orará com os muçulmanos e reafirmará que nunca quis ser adorado. Para o Islã, sua volta não valida o cristianismo, mas corrige os desvios dele. Após cumprir sua missão, ele morrerá, como todos os profetas, e será enterrado. Assim, embora cristãos e muçulmanos concordem que Jesus voltará, discordam profundamente sobre quem ele é e o que ele virá fazer. Duas religiões com bilhões de fiéis. Duas narrativas que se cruzam, mas não se tocam. A Bíblia afirma que Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou como Salvador. O Alcorão declara que ele foi poupado, elevado por Deus e retornará como servo fiel. Ambas creem que ele voltará. Mas o que ele representa muda completamente. Milhões já morreram por essas crenças e bilhões vivem por elas até hoje. Mas no fim, só há um Jesus e duas versões da sua história. Qual delas você escolheria para acreditar? Deixe sua opinião nos comentários. Curta e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!